E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e nós já temos muitas coisas para comentarmos no vídeo de hoje. A começar pela terceira via. O Pacheco agora acha que a candidatura dele tem 1001 chances de decolar porque o Moro desistiu. Bom, parece brincadeira, realmente é muito ridículo, mas quero comentar com vocês sobre isso, algumas coisas ligadas ao Moro, ao MBL, enfim, a gente vai dar um pouco de risada antes de tratarmos de um assunto muito sério, nosso segundo tema, o bloqueio do Telegram. Acho que está aí, né, bem claro que algo vai acontecer nesse sentido, né, alguma limitação, quem sabe um bloqueio durante a campanha, e eu digo isso com base em entrevista, e algumas matérias que saíram nas últimas horas, que eu quero comentar com vocês, só que o problema não para por aí. A gente também vai ter que falar da pele das fake news, a 2630, e uma possível movimentação que pode levar à remoção de contas, né? Políticos aí, sabe, pra gente evitar um mal maior, a gente vai remover algumas pessoas das redes sociais, copiando até o que aconteceu nos Estados Unidos, eu acho que vocês lembram que removeram até o presidente deles lá, né? Enfim, muita coisa pra gente comentar sobre isso. Vamos até falar no Lula nesse âmbito aí, né, de censura, a censura do bem. Aí depois a gente vai falar propriamente dito dele, né? O Lulinha continua aprontando uma coisa, opa, aqui já tô até adiantando, calma. Lulinha aí que já tá cada dia mais perto do Kassab, se articulando e agora veio com um novo conjunto de ideias para a área de educação. Depois das mirabolantes ideias no âmbito da economia, o Lula agora quer acabar de vez com as escolas cívico-militares. Só que o problema não para por aí. Quero mostrar para vocês um pouco mais de como a esquerda enxerga a educação. E por fim, nosso quarto tema, temos aí pelo menos dois grandes temas bem densos. Esse daqui é um deles, além da questão das fake news, bloqueio e tudo mais. Direita brasileira. Quero falar um pouco mais de algumas coisas que envolvem o estado de São Paulo. Ontem também saiu uma matéria que eu achei muito estranha, acusando aí o Carlos Bolsonaro de diversas coisas que eu acompanho e falo, cara, eu não me recordo do Carlos fazendo essas coisas não. Acho que tá rolando alguma maldade aí com o filho do presidente, querem tirar ele aí do entorno de Bolsonaro durante a campanha. Enfim, muita coisa pra gente comentar e já vamos começar aqui, né, num risada do Pacheco, vejam só. O Axel Jorge me marcou na postagem no Twitter e fala, alô Kim, se liga nisso daqui. Aliados de Pacheco acreditam em desistência de Moro e sonham em abocanhar eleitorado do ex-juiz. Pronto, agora vai. Agora vai. O Pacheco agora vai herdar os votos do Moro, vai ser o candidato. E eu só trouxe para rir com você, né? Porque não é todo dia que alguma coisa dessa acontece. Tem o que comentar? Não tem. Vamos já adiantar, porque tem mais coisa séria. Isso é uma matéria ontem que eu achei bem interessante no sentido de mostrar como a direita no Brasil, na verdade, são os apoiadores do governo. Mas a imprensa tenta pintar que não, né? Tanto que eles criaram um rótulo que é bolsonarista. Bolsonarista não é uma pessoa de direita, né? É qualquer coisa ligado aí às piores pautas que existem no mundo. E a matéria é intitulada o seguinte: Moro sofre com desorganização da direita após o Lava Jato. Ele está indignado por quê? Porque a direita no Brasil não apoia o Moro, apoia o Bolsonaro. Na semana passada, o site Antagonista publicou um texto do jornalista Cláudio Dantas especulando sobre a possibilidade de Moro desistir de sua candidatura presidencial para se candidatar a deputado federal. Daqui a pouco vai ser vereador. O Antagonista sempre funcionou como porta-voz de Moro, o que criou a sensação de que o próprio ex-juiz quis que a ideia circulasse. A gente fala sempre, né? O Antagonista é o porta-voz do lava-jatismo. Então, ó, Moro, quando quer circular uma ideia, dá uma ligada. Ô, Dantas, publica esse textinho pra mim, pra gente ver como é que o assunto roda no Brasil. Enfim, né, a matéria falava lorotas, mas sobre a questão da direita. O que Moro está descobrindo é que, depois que as energias políticas da Lava Jato foram canalizadas para o bolsonarismo, a velha política sobreviveu, mas os partidos de direita melhorzinhos se deram mal. Não tem partido de direita melhorzinho. A direita no Brasil se constitui de pessoas comuns, tias e tios do Zap, pessoas que infelizmente não têm tanto poder político como a esquerda tem, né, através de várias ONGs, institutos e tudo mais. Moro achou que ia conseguir fazer o que o Deltan pregava, né, se descolar do Bozo sem perder o apoio, né, dos eleitores do Bozo, como ele se refere ao presidente da República, e deu ruim, deu muito ruim. É completamente claro e cristalino. Ninguém de direita no Brasil que realmente entende o que é direita tá apoiando qualquer pessoa que não seja Bolsonaro. Tá muito óbvio. Até porque do lado de lá é o Lula. Tem uma movimentação também na terceira via que é para dar risada. Aconteceu uma movimentação antes que eu nem cheguei a comentar em vídeo, que foi o seguinte: os empresários do Rio Grande do Sul vieram a público para pedir que, pelo amor de Deus, Eduardo Leite, venha para a reeleição, não nos abandone, você foi o melhor governador da história do Rio Grande do Sul.
Mais ou menos isso daí que eles falaram. E um pouco antes disso, e isso sim a gente trouxe em vídeo, o Eduardo Leite falou o seguinte, né? Sobre uma possível tentativa de mudar de partido, ou vir ser o candidato do PSDB e passar por cima do Dória, mesmo com tudo aí já sendo feito. Ele falou, isso aí vai depender de um clamor. Eu não posso sair do partido sem um clamor, porque vai ficar parecendo que eu não sou um bom perdedor e tudo mais. E parece que o clamor que ele pediu veio, mas veio no sentido dele ser governador mais uma vez, né? Aí tá lá, Eduardo Leite faz mudança abrupta em discurso e admite disputar a reeleição no Rio Grande do Sul. A Anitta fala, normal. Ele mente sobre absolutamente tudo desde a campanha eleitoral de 2018. Palavras da Anitta. Avançando aqui sobre a terceira via. Não vou destrinchar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu quero comentar de outros temas, mas vale a pena olhar depois algumas coisinhas, pelo menos do texto. Moro trouxe aí um texto da Folha de São Paulo sobre uma reforma no sistema de justiça. Quantas e quantas vezes, assim, eu sou o cara mais chato sobre isso que eu falo. Temos que batalhar pela reforma no sistema judiciário. Não é mudando 1, 2 nomes que a gente vai resolver o problema do judiciário brasileiro. O PT quer causar uma reforma no judiciário, o lavajatismo agora também quer modificar. Então a gente não pode deixar esse debate, né, ficar solto. Quando falar reforma no judiciário, tem que pensar, opa, ideias da direita. Assim como fala, por exemplo, em dar para o cidadão direito dele se defender, né? Comprar um bang-bang. Você fala isso daí, cara. Primeiro que vem na cabeça é Bolsonaro. É Bolsonaro. Essa pauta tem que ser nossa. Tem que ser uma reforma no judiciário, nos moldes para servir ao povo. Onde o judiciário serve ao povo e não o povo ao judiciário. Eles não são semideuses que tomam as decisões, né? Que tem que aceitar. E a gente, sim, não é só as maiores cortes do Brasil. Quantas e quantas vezes não vimos, por exemplo, MP determina que a cidade feche. Pô, mas o prefeito quer abrir a cidade, não importa. O Ministério Público quer que feche. O Ministério Público quer que eu peça aí a obrigatoriedade para entrar em tal lugar. Aquele lugar, ó, o Ministério Público quer que os pais mostrem que os alunos tomou. O aluno que não tomou vai mandar para o Conselho Tutelar. Quantas e quantas vezes, né? Judiciário. Judiciário. E aí o Moro fala o seguinte, justiça para poucos não é justiça. Nosso projeto também incluirá uma proposta para a reforma da justiça, reforma no judiciário. E a Elisa traz aqui uma matéria antiga do Valor sobre as mensagens da Vaza Jato, que é o seguinte, Moro questionou Dallagnol por melindrar o FHC. E a Elisa fala o seguinte, né? Justiça seletiva não é justiça. A justiça deve alcançar todos, mesmo que melindre alguém cujo apoio é importante. Ontem até recebi uma mensagem que é uma boa reflexão. Um rapaz me mandou assim, lá no Twitter, o seguinte, que você não acha muito estranho essa questão da Vaza Jato, no sentido assim, que depois que as mensagens saíram, nós começamos a ver uma mudança profunda no campo político do Brasil. Pessoas que eram inimigas virarem amigas, pessoas começarem a brigar, pessoas que eram vistas como heróis agora não são mais heróis. E isso porque as mensagens que foram divulgadas são incompletas. São apenas alguns trechos. A íntegra de todos os diálogos, que reza a lenda aí que tem muita gente grande, ninguém sabe. Tá lá, né? As 7 chaves. E avançando aqui, mais um pouco da hipocrisia do pessoal da MBL. O Rubinho Nunes aqui, né? Fala o seguinte, que a destruição de reputação sem precedentes que estão fazendo contra meu amigo Kim Kataguiri não ficará impune. Calúnia é crime, os responsáveis terão de pagar. Um cara que fala de destruição de reputação, né? O mesmo Rubinho, em 25 de março do ano passado, Felipe Martins, que surpresa, vai ajeitar a lapela invisível durante a transmissão ao vivo. Não é lapela invisível, a lapela tá lá, todo terno tem lapela. Coincidentemente faz gesto supremacista. Olha, isso daqui não é destruição de reputação não, né? Essa é a turma do Sérgio Moro. E aí, fechando esse assunto, né, mais levezinho, vamos entrar agora uma coisa muito séria. Pessoal, presta atenção. Ontem teve uma entrevista, e eu acho que tem vários pontos aí, inclusive movimentações que estão fora das linhas da entrevista, né, do que não está dito, aqueles elementos extras. Eu acho que vale a pena analisar algumas coisas, né? O ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, ele concedeu uma entrevista para o Globo, um jornal de maior circulação no Brasil, intitulado o seguinte, ó, Bolsonaro facilitou a vida das milícias digitais, diz o Barroso. Se a gente olhar assim a cronologia das coisas que estão acontecendo, a gente vê que tem uma discussão sobre desinformação acontecendo, sobre fake news. A discussão é válida, realmente acho que tem que ter. A gente viu também, né, ano passado, aquela confusão, as pessoas aí, né, grande parte da população pedindo uma pauta que, a meu ver, fazia sentido, questão aí da auditoria.
questão foi indo, tudo mais. A priori, meio que tinha resolvido, Bolsonaro falou uma coisa ou outra. E nos últimos dias, Bolsonaro falou uma coisinha, né? Que, ó, a gente sabe aí, quem sabe, sei lá, alguma coisa pode acontecer para salvar o Brasil. E todo mundo começou a se questionar. O que é que podia ser, o que é que podia ser, o que é que Bolsonaro estava se referindo quando ele fazia aquela fala. E por essa entrevista, parece pela entrevista, pelo que o ministro Barroso falou, que pode ser que o que o Bolsonaro falou ali no cercadinho teria a ver, mais uma vez, com o processo eleitoral brasileiro. Mas vejam só, antes de chegar lá, não trouxe a entrevista completa. Tem algumas partes aí que ele tá dando a opinião dele sobre o governo Bolsonaro, e aí, a respeito da opinião dele e tudo mais, eu quero olhar assim, tentar ver o que é que tá diante de nós, né? De modo assim frio, sem olhar pelo lado bom, lado ruim, só vamos tentar entender, né? E pergunto o seguinte, é realmente viável a possibilidade do Telegram ser banido do Brasil? E o ministro responde o seguinte, nenhum ator relevante no processo eleitoral pode atuar no país sem que esteja sujeito à legislação e determinações da justiça brasileira. Isso vale para qualquer plataforma. O Brasil não é a casa da sogra para ter aplicativos que façam apologia a coisas ruins, né? Ou que seja de sede de ataques à democracia que a nossa geração lutou tanto para construir. Bom, eu concordo em certa parte quando diz o seguinte, né? Acho que na maior parte, realmente, essas plataformas, elas têm que estar sujeitas à legislação. A determinado tempo, né? Pô, acontece alguma coisa, um crime lá dentro, você tem que tentar. Falou, cara, peraí, o que está acontecendo aqui dentro? Está fomentando alguma coisa muito ruim. Muito ruim. E a gente não vai negar que existe o mal na sociedade. Agora, sim, eu também não acredito que, por exemplo, né? Não é o aplicativo, o Telegram, ele não é um aplicativo que tem como fim final, o uso principal dele, né, propagar ideias mirabolantes, né, completamente repugnantes. Eu não acho que esse é o fim. Pode ser que tenha, deve ter. Assim também como eu estou dizendo aqui no WhatsApp, diversas barbaridades acontecem. A gente acaba não sabendo, né, porque são conversas privadas. Com certeza no Facebook também devem ter uma conversa, outra ali, ninguém fica sabendo. Todos os aplicativos. Acho que é muito difícil a gente falar assim, não, vamos barrar. A própria internet como todo, os fóruns, né, os chans da vida. Então, o mal existe no mundo. O mal existe. Só não sei se o Telegram é esse aplicativo que teria esse final. Mas você vê, né? E depois ele fala que, tem que ter um pouco de ordem, né? Na casa da sogra e tudo mais. E aí pergunta o seguinte, se esse papel de tomar uma ação em relação, por exemplo, ao Telegram, caberia ao Tribunal Superior Eleitoral. E ele fala o seguinte, que eu penso que essa é uma decisão que preferencialmente cabe ao Congresso, onde já há um projeto de lei específico dizendo que para operarem aqui as plataformas têm de ter um representante específico e se subordinar à legislação brasileira. É simples assim. Eu realmente concordo, acho que é uma parte das decisões, né? A composição das leis cabe ao Poder Legislativo. E aí o ministro Barroso, ele fala que ele conversou pessoalmente com o deputado Orlando Silva, do PCdoB, e enfatizou a importância de qualquer plataforma que opere no Brasil tenha representação aqui. Então, assim, seria alguma coisa que inviabilizaria até o momento, a não ser que o Telegram abra, né, uma sede no Brasil, a operação, né, o aplicativo operar no Brasil. Na ausência de uma ação do Congresso, o TSE pode adotar alguma medida em relação ao Telegram? Ele faz uma pergunta. Se o Congresso não fizer nada, e aí? De modo geral, o Poder Judiciário não age de ofício, sem que haja uma provocação adequada. Acho muito possível que este pedido venha em alguma demanda ou perante o TSE ou o Supremo. Nesse caso, o tribunal não pode deixar de decidi-la por supostamente inexistir uma lei específica. Então, portanto, teremos que decidir, na forma da Constituição e das leis, se alguém pode operar no Brasil fora da lei. Então, ele está falando assim que, em caso o Congresso não indo, se alguém cutucar, sim, pode tomar a decisão. Ele vê isso como uma coisa importante. E no final, que é a parte que eu acho que essa entrevista mostra que pode até ser já uma repercussão ou uma reação nas falas do presidente da República, é o seguinte: o presidente declarou que as Forças Armadas questionaram o TSE sobre supostas vulnerabilidades no sistema eleitoral, o que ocorreu. Que a gente vê, né? Bolsonaro foi um cercadinho, falou na live, e o ministro Barroso fala que o que é de minimamente verdadeiro, há um representante das Forças Armadas, a Comissão de Transparência das Eleições. Em dezembro, ele apresentou uma série de perguntas para entender como funciona o sistema. Eles entraram às vésperas do recesso. Em janeiro, boa parte da área técnica do TSE faz uma pausa e agora as informações solicitadas estão sendo prestadas e vão ser entregues na semana que vem. Só tem perguntas, não há
nenhum comentário. Não falam de vulnerabilidade. E aí depois ele fala, ó, quando o presidente diz que encontraram vulnerabilidades antes mesmo de receber as supostas receber as respostas às indagações, ele está adiantando desavisadamente a estratégia que ele pretende adotar. Para falar a verdade, ele queimou a largada. Ele lança a mão dos questionamentos feitos pelos representantes das Forças Armadas, quando, na verdade, tudo o que foi feito foram algumas perguntas e, antes de ter recebido as respostas, já disse que tem vulnerabilidades. Ele antecipou a estratégia dele, que é: não importa quais sejam as respostas, eu vou dizer o que o sistema eleitoral eletrônico tem vulnerabilidades. Ele não precisa de fatos. A mentira já está pronta. Então, eu acho que por essa resposta final, mostra que não caiu bem dentro aí do galera do TSE, né? A resposta de Bolsonaro. E sobre esse ponto aqui, a gente já comentou no passado, até quando eu fiz uma live recente lá na Twitch, na plataforma Roxa, com o pessoal, perguntei bem, o que, é que você acha assim, do posicionamento? Você acha que Bolsonaro às vezes deveria já vir, né, com a notícia ou começar a aventar na imprensa, alguma coisa que pode vir a acontecer? Eu sou mais da linha seguinte: caso o Bolsonaro realmente fosse fazer alguma coisa, ou for fazer alguma coisa, não sei o que está passando na cabeça dele, cara, espera realmente, tem todos os dados na mão, vai coisa. Esse negócio de você vir para a imprensa, você comenta, fala uma coisa, fala outra, pode acabar gerando esses, sabe, essas rusgazinhas aí, né? Esses conflitos. O que eu espero, né, que essa situação possa ser resolvida numa boa. Espero que o Telegram possa continuar aí operando, porque é uma plataforma que muita gente depende, inclusive para trabalho, para comércio, para diversas coisas, e não só pessoas que lidam com política. Essa matéria, para mim, ela dá assim, um direcionamento que eu acho que, se o Telegram não se adequar, está extremamente alta, né, as chances dele não poder operar no Brasil. Mas isso não é uma coisa que me preocupa mais. Porque eu falei para vocês, tivemos mais algumas coisas. Folha de São Paulo, olha a coincidência, também escreveu uma matéria sobre o tema. Vai, possivelmente, sei lá, né, o jornalista viu uma entrevista do ministro e falou, pô, o tema interessante, vou conversar com os especialistas, né? E olha só, investigadores veem com ceticismo medidas contra o Telegram pela via legislativa. A sinalização de que a Justiça Eleitoral aposta preferencialmente em uma ação do Legislativo para criar regras de atuação do Telegram no país é vista com ceticismo entre investigadores que atuam em casos que envolvem a plataforma. Ó, não acho que o Congresso vai conseguir resolver. Sendo assim, né, o Judiciário vai ter que entrar em campo. O entendimento é que não há tempo hábil para a inclusão no projeto das fake news da exigência de que empresas tenham sede no Brasil. Além da dificuldade para aprová-lo em ano eleitoral, ainda há a possibilidade de veto de Bolsonaro. O caminho mais viável, avaliam, seria uma ação direta do Judiciário por meio da provocação do Ministério Público ou Polícia Federal em casos existentes. Então, a Folha de São Paulo, você vê lá, faz a matéria que ela concorda que vai ser necessário que o Judiciário entre em campo. Narrativa, estudo, realidade, não sei, eu sei que essa matéria ela acaba reforçando essa ideia. Os investigadores que se debruçam sobre o tema citam o caso da Alemanha, onde pela primeira vez o Telegram bloqueou canais que espalhavam desinformação. A diferença, afirmam, é que lá o executivo pressionou a plataforma, enquanto no Brasil, Bolsonaro defende. Eu não acho que Bolsonaro defende o Telegram. Eu vejo Bolsonaro como um presidente que defende a liberdade. Defende assim que as pessoas possam postar e, diante de um conteúdo que não deve estar no ar, você aciona a justiça para remover o conteúdo, alguma coisa do gênero. Só que além da matéria da Folha de São Paulo, tivemos mais uma matéria do Globo, no mesmo âmbito, e aí que você fala assim, cara, realmente acho que não tem jeito. Eu já tinha falado para vocês, minha opinião, o Telegram não vai operar, pelo menos durante as eleições, e fala o seguinte: plataformas demoram a reagir a alertas e fake news seguem em expansão nas redes, aponta o levantamento. Se as fake news estão crescendo e as plataformas não estão conseguindo lidar, a gente vai ter que pensar em alguma estratégia. Concordam? E aí, olha só, o Globo fez aí um estudo, né, com os recursos que as plataformas têm e tudo mais. E aí, olha só, eles, porque eles são tão inteligentes quanto os checadores, então eles sabem diferenciar o que é mentira e o que é verdade. Segundo as postagens que o Globo achou que era mentira, né, ele detectou lá, ó,
O Globo testou os mecanismos criados pelo Face, Instagram e Twitter em 20 postagens, com desinformação sobre saúde política. Então, eles determinam o que é desinformação. Porque algumas postagens não tem nada, né? Nenhum selo, nem nada, e isso é uma crítica deles. Então, o Globo sabe o que é verdade e o que é mentira. 20 mensagens. Antes de eu mostrar, o que é que vocês acham, sabe? O que vocês tiver que apostar? R$1 aí. Fala, não, vou apostar R$1 aqui, né? Apostar um prato de biscoito Maria. Qual será o tipo de postagem, né? Quem será que postou? Qual grupo? Será que são postagens da esquerda, do centrão? Quem será? Quem será? Do Lula? Entre as publicações que permanecem online, sem selos de mensagem enganosa, estão conteúdos dos deputados federais Bia Kicis, Carla Zambelli, Felipe Barros e o ex-senador Magno Malta. Vejam só, as postagens não tem nenhum selo, não tem nada falando que é desinformação, mas o Globo acha que é desinformação. Interessante, são postagens só tem de apoiadores do governo. Só os apoiadores do governo envolvendo a desinformação, e as plataformas não agem. Em um dos casos, por exemplo, Bia Kicis usa um site americano que se apresenta como conservador. Tem nenhum site de esquerda que mente. Mas o conservador... olha o conservador. No caso de Felipe Barros, as postagens são relacionadas às urnas. Em 4 delas, 3 no Twitter e 1 no Facebook, afirmações de que a votação no Brasil não é... Vamos falar, né? As confusões. E aí, diante de tanto problema, tanta desinformação, a gente precisa de uma solução porque as plataformas não estão conseguindo resolver o problema. E aí, quem é que pode dar uma solução? Os cientistas, a ciência. Os grandes pesquisadores. E aí o Globo, obviamente, né, pegou um super, mega, hiper, blaster pesquisador para dar opinião. E ele fala o seguinte: campanhas de desinformação são lideradas por poucas contas. Quando o Trump perdeu a eleição e houve disseminação sobre mentiras, uma dezena de contas liderava a campanha. Uma vez removidas, a desinformação caiu bastante. Você não precisa se preocupar em bloquear a internet. Se a gente, quem sabe, remover a conta, ó, da Bia Kicis, da Carla Zambelli, Felipe Barros, Magno Malta e a de Bolsonaro. A de Bolsonaro, esse é o pior de todos. A gente resolve a problema da desinformação. A esquerda não mente. O Lula não mente. O pessoal não mente. Todo mundo só fala a verdade. Ah, mas pô, o Randolph Rodrigues, pô, ele não postou aquele vídeo que o próprio Globo já tinha dito que era fake news, que relacionava Bolsonaro a dizer... Cala a boca. Cale a boca. Você não sabe o que você viu. Inclusive, acho que o pessoal tem que tirar esse vídeo do ar, né? Pra fingir que nunca aconteceu. Você vê como são as construções? Isso daqui é o que me chama mais atenção. Mais atenção que ainda que o Telegram não esteja operando, beleza, tem aí as outras plataformas, outras redes sociais. Mas uma vez que o pessoal começa a falar, ó, esse negócio de desinformação, se você remove aí umas contas, você consegue resolver parte do problema. Não é preciso remover todas as contas, mas identificar quais são os hubs de desinformação. Isso qualquer rede consegue, mas não acontece porque são contas que geram engajamento. Engajamento é dinheiro para as redes sociais. Vai vendo, vai vendo. E aí, ainda nesse tema, apareceu aqui o Flávio Augusto, que eu acho que é um cara que tem um perfil bem isentão, numa boa, sem criticar ele, né? Se ele não se bota assim, eu sou bolsominion ou coisa... Também não grita que Legião dói. É um cara de direita, isso sem dúvida. Mas então. E ele fala o seguinte: pô, suspendeu o Telegram, cara. Pouco mais os burocratas vão fazer para atrapalhar a vida alheia. Quantas empresas usam o Telegram em sua comunicação? Quantas pessoas usam o Telegram como fonte de renda? Seria mais uma ação do Estado, né, atrapalhando a vida da população. Eu entendo os problemas que pontua. Eu não acho, gente, que realmente assim, é só censura e tudo mais. Realmente tem um problema, é real. Tem que levar a situação a sério. Se a gente também fica assim, fechando os olhos que pode existir um problema, beleza. Agora, é aquela questão. Às vezes a gente tem que só medir a mão, né, na tentativa de destruir o carrapato, não destruir a vaca junto. Fica de reflexão. E ainda nesse tema, já começando a conectar com o próximo tema, ontem eu fiquei sem acreditar nisso daqui. Primeiro a matéria, depois a fala do Cajuru. Poder 360 fez um compilado
A matéria está completa, com todos os dias, o horário, né? O que o Lula disse. Lula falou ao menos 9 vezes em regular a mídia depois de solto. 9. Ou seja, tá bem claro, ele vai censurar. A coisa tá tão feia que o Cajuru falou o seguinte, ó, regular rima com censurar. Até o Cajuru percebeu, mas não duvido nada que vai subir no barquinho do Lula. Agora tem que mostrar isso daqui, né? Eu acho que essa aqui foi a melhor tirada que eu vi no dia de ontem. O Diego Garcia falou o seguinte, né? Diante da matéria, o Lula falou ao menos 9 vezes em regular a mídia depois de solto. E o Diego fala, ainda dá pra contar nos dedos, né? Se for 10, aí não cabe mais. O Lula vai ter que começar a usar o pé. É 9 do Lulinha. Nunca foi tão fácil escolher um candidato, né? A própria Folha de São Paulo tá lá reclamando que, Bolsonaro defende aí o Telegram. O Lula defende censurar todo mundo. E aí você só vai poder assistir a Globo. A William Bonner, né? Jornal Nacional. No máximo você conversa com seu pai e com sua mãe dentro de sua própria casa. Se você morar com ele, você não morar sozinho. Brasil, né? E vamos começar a falar do Lulinha que se fosse só isso já tava ruim, mas a coisa é muito pior. A aproximação de Lula e Kassab passa por aliança em Minas Gerais. Para ter o PSD do Kassab no primeiro turno, veja só, mais uma vez, olha a preocupação do Lula. Primeiro turno. Por quê? Porque a terceira via atrapalha. Às vezes tem gente que fala, não vou votar ali, nem vou votar. Não, vamos ver, se a terceira via for pro segundo turno eu voto, se não... Ou então se chega um segundo turno assim, não vou votar, vai ter segundo turno de qualquer forma. Vou esperar o segundo turno para ir votar. E nessa brincadeira, se o Lula vencer no primeiro turno, meu amigo, é confusão. Só que no segundo turno, aí é Lula e versus Bolsonaro. Aí é capaz até do cara que votou, sabe... Até no João, qualquer o cara que vota no Dória, eu acho que na minha visão, tá muito mais próximo do PT do que da direita, né? O eleitor do Dória, o eleitor da Simone Tebet. Só que eu acho que essa galera pode, assim, peraí. É o Lula? É o Lula do outro lado? Não. É o Lula? Sim, é o Lula. Pô, vou ter que votar em Bolsonaro. Meu Deus do céu, ele vai votar com raiva. Mas por quê? Porque ele não quer ver o Lula. Esse sentimento existe, é real. O PT sabe disso e o PT teme isso. Por isso que o Lula quer tanto. O primeiro turno quer fazer vários acordos. E você vê, o Kassab e Lula tiveram uma conversa na semana passada. Com o avanço das pesquisas e a manutenção da preferência do eleitorado por petista, a conversa com os partidos começou a se tornar mais fácil. E o Lula quer apoiar ali, né? O Calil e o Silveira no Senado. Ambos aí do PSD do Kassab. Estado de Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país. Olha-se um pouco da lógica. Quem vota no Zema, por exemplo, tem uma grande tendência de votar em Bolsonaro. O governador Zema indo bem é bom para Bolsonaro. Ele vem para reeleição, é bom para Bolsonaro. O pessoal não vai lançar, tá tudo certo. Assim, tá certo que até o momento não tem nenhum nome sendo ventilado, né? Vem dando demonstrações de que apoiar o Zema, porque é candidato favorito para reeleição. Então, olha só. Mas ainda assim, tem muita gente que vota no Zema e que vota no Lula. Mas tem essa tendência. Então você ter um governador e um governador forte naquele estado... Cara, assim, vamos pegar outro exemplo. Um exemplo que não pode acontecer. Eduardo Bolsonaro, que é filho de Bolsonaro. Você consegue ver um cenário, sei lá, Eduardo Bolsonaro seria o candidato ao governo da Bahia. Você consegue pensar alguém que votaria em Eduardo Bolsonaro para governador e no Lula para presidente? Não vota. Isso também é a importância de você juntar, ter aliados, ter os palanques. Você começa a direcionar o voto, você começa a fazer uma chapa, né, fechada. Desde o deputado estadual, federal, governador, senador, presidente da República. E você vê, PT restringe candidaturas a governador para priorizar Lula e Congresso. Também mirando o quê? Cara, não é só porque para ter o apoio dos partidos, mas para ter essa sinalização, para ter certeza que o Calil, lá em Minas Gerais, vai estar fechado com Lula. Vai falar, se você está votando em mim, vote no Lula. Como é que você quer que eu exerça bem um governo aqui em Minas Gerais? Se o presidente é o Bolsonaro é um maluco, não, vote no Lula. É exatamente isso. Importância. Você tem realmente essas chapas fechadas. Você também acaba economizando, né? Porque a campanha do governador é muito cara. Inclusive são as campanhas que levam vários deputados, né? Na mochilinha, no ônibus, vamos surfar aqui, né? Na campanha do governador. Então sobra mais dinheiro, né? E mais espaço para você lutar pelo Congresso. O foco de todos os partidos no Brasil é o Congresso, mais especificamente Câmara. E tá lá falando, né? Que essa eleição vai ser a eleição basicamente que vai ter menos candidatos do PT a cargo de governador. Nos últimos 42 anos aí do partido.
Mudando só um pouquinho aqui de assunto, né? Não sabia onde encaixar isso aqui no vídeo, mas só para dar notícia. Para a União Europeia, ida de Bolsonaro a Moscou pode ser útil. Bolsonaro falou que vai trazer a paz mundial, viu? Já pensou Bolsonaro, o responsável por trazer a paz mundial, né? Tá lá o Bolsonaro. Salve a Ucrânia. Vai lá, Bonorinho. Vai que é tua. Falando de Bolsonaro e de várias coisas que tá acontecendo, mas ainda sem sair um pouco da questão da esquerda, olha isso daqui. Dificuldade de pagar as contas explica mau humor do eleitor com Bolsonaro. E a culpa é só do governo federal? O Fica em Casa não tem nenhuma participação nisso? As ações dos prefeitos, governadores? Agora sim, né? A maior parte da população não consegue entender isso. A maior parte da população que não acompanha a política, a população assim, mais, sabe, barata assim, banda voou. Vai botar a culpa sempre no presidente. É aquele olhar mais, sabe, superficial, pueril. E você vê, né? Muitos políticos aí quebraram o Brasil só para eleger o Lula. Não só isso, você vê, ó. Aqui são ações a nível judicial. Precisa falar alguma coisa? Às vezes que os partidos recorreram ao Supremo. No governo Lula, 2 mandatos, 75 vezes em 2 mandatos. Na gestão Dilma, em 2 mandatos, né, mas não completos, 39 vezes. No governo Temer, 30 vezes. No governo Bolsonaro, com 3 anos e 2 meses, 195 vezes. Mas a culpa, se o país estiver ruim, é de Bolsonaro, né? Não é do Congresso, que joga contra, que quer travar o país. Mas tudo bem, é do jogo. Martinho da Vila aí, né, que veio a público, ele deve ser um especialista em política, né, porque ele é músico, para falar o seguinte: Martinho da Vila diz que Bolsonaro dá maus exemplos e que votará no Lula. O André até brinca, né? O Lula dá bom exemplo, né? Porque ele saiu da cadeia por bom comportamento. A elite artística é piada de mau gosto. Só que não para aí. A elite artística do Brasil, gente, faz umas coisas e você fala assim, meu amigo, isso daqui inclusive tem a ver com a educação, né? A educação, porque o exemplo educa. Tadeu Schmidt publicou a seguinte legenda em seu Twitter, em uma foto. Você vê, né? Tá ele, a esposa e as filhas em um vidro, um pedaço de vidro. Eu e mozão só vemos nossas filhas pelo vidro da varanda. E mesmo assim rapidinho. Eu tô super recluso para evitar a dodói. Só saio de casa para os estúdios Globo, onde a testagem é intensa. Fico o tempo todo com a melhor máscara, bem ajustada no rosto. Só tiro na hora de maquiar e ir pro estúdio. Mozão simplesmente não sai de casa. Nossas filhas têm as vidas delas. Saem de casa para variados compromissos. Imagina se eu ficasse dodói por causa delas. Dividimos a casa radicalmente. Progenitores de um lado, prole do outro. E não temos nenhum contato, a não ser pelo vidro. Isso daqui, assim, eles conseguiram pegar a luta de classes marxista e elevar para um próximo patamar que realmente a divisão da família foi para um... Uau, transcendeu. Parabéns, Tadeu. Você realmente é um baita de um pai. Sensacional. A esquerda, né? Educando, é grande exemplo aí, né, para as novas gerações. E aí, sobre isso, teve outro pai aí que nos banhou com tamanho conhecimento, mas depois apagou porque as pessoas não conseguem compreendê-lo. Leandro Demore, Intercept, postou o seguinte: descoberta de pai do dia. A massinha de modelar é atóxica porque é feita de trigo e milho. Talvez tenha alguma explicação que desconheço, mas esses ingredientes poderiam estar alimentando gente. Quantas pessoas o capitalismo tirou quantas vidas o capitalismo tirou? Rapaz, assim é um... Aí depois ele volta. Tweet da massinha excluído por motivos de não vou poluir tele de domingo com loucurama de liberal. Beijos de luz. Falhou a lacrada. A lacrada não funcionou. Massa de modelar, né? Toda criança brinca, que ajuda demais a desenvolver a imaginação, coordenação motora. É também uma coisa que usa na educação. E eu tô falando tudo aí porque a gente vai falar do tema educação, né? Vemos aqui outro grande especialista, Felipe Neto. Educa várias crianças no Brasil. 34 anos e ainda não precisei usar o teorema de Pitágoras. Creio que um dia irei. Não podem ter me forçado a decorar isso à toa. Na boa, o teorema de Pitágoras é algo tão simples, né?
É tão simples, mas pra ele não tem utilidade. É perda de tempo. O Daniel fala o seguinte, ó, a provocação é boa e não é nova, por isso defendemos a pedagogia do pensamento crítico. O Felipe Neto não tem consciência que viver é se deparar todos os dias com triângulos retângulos. Quando subimos uma escada, por exemplo, nos beneficiamos do teorema de Pitágoras. E ele sai deixando lá vários exemplos da importância disso. E pessoal, assim, não porque você não vai usar nunca em sua vida que você não precisa aprender. Tem algumas coisas que você aprende para você aprender uma coisa lá na frente e que, querendo ou não, sabe, vão conectando neurônios que você pensa mais rápido, você desenvolve um pensamento crítico. Desenvolve um pensamento crítico. Olha assim, antes de você aprender a correr, normalmente você aprende a mexer as pernas. Né? Depois você engatinha, começa a aprender a ficar em pé, consegue ficar em pé, começa a aprender a andar e cai, até andar, até começar a correr e cai. Até não, agora eu sei correr. E tem pessoas que depois pegam o correr e aí sim, não, eu vou levar ao extremo, vou virar um atleta. Mas assim, tá falando só correr, qualquer outra pessoa sabe correr. De Pitágoras, é o básico. Você tá dando um mecanismo para as pessoas. Mas pro Felipe Neto, assim como a esquerda enxerga a educação, né? São os especialistas. A turma é do Paulo Freire. E eu fiz toda essa construção para mostrar, né, um exemplo prático das políticas públicas de educação de um futuro governo petista. PT avalia encerrar escolas cívico-militares em governo Lula. É impressão minha, ou em geral, as escolas cívico-militares são as escolas que melhores apresentam resultados nas horas dos testes? Só uma pergunta. Testes assim, né, teóricos, práticos. Não teste da vida, né, da empatia, da inteligência emocional, né? A esquerda adora isso. O grupo que aconselha a campanha de Lula quer acabar com o projeto, né? Que começou com Bolsonaro, 2019. E essa ideia vem dos integrantes do núcleo de educação da Fundação Perseu Abramo. Ou seja, é o núcleo de intelectuais do PT que está pensando a longo prazo. A mesma galera da Revolução Cultural, né? Que veio da década de 60. Votar no PT é isso daqui, ó. É isso que a gente comentou até agora, é você aumentar e propagar dentro da sociedade. É esse tipo de educação que as pessoas querem para as crianças? É a pergunta que devia ser feita. Ou a educação, sei lá, que o governo defende, do Carlos Nadalim, uma educação baseada em evidências científicas, uma educação que aproxima as famílias, uma educação que realmente, assim, né, sei lá, o chamado o decoreba, não é que decoreba, não, mas uma educação que você aprende, né, Pitágoras, que é para que eu preciso. Nunca foi tão fácil escolher um presidente, ainda mais quando o outro lado é ladrão. Aí você vê isso daqui, ainda no âmbito da educação. Professores da rede estadual do Maranhão protestam contra reajuste de 8%. Eles querem um aumento de 33%. Bolsonaro quis dar 33%. O governo não quer, só quer dar 8%. O Ismael fala, professores exigem, né, dos governadores o aumento que o Bolsonaro cedeu. 33%, concedeu, né, 33%, seguindo a lei do piso nacional. É essa esquerda que se preocupa com a educação? Tá tão claro, gente, tá tão claro. Outro exemplo aqui do funcionamento da esquerda. Trem-bala entre Rio e São Paulo deve ficar pronto para a Copa de 2014, diz ministra. Essa matéria é de 2009. Aqui é o mesmo caso da transposição do São Francisco, né? Que o Lula disse que foi... Bolsonaro só fez fazer o finalzinho. Só o finalzinho lá, só o finalzinho. O Carlos fala, exemplos não faltam. Realmente, Carlos, não faltam exemplos. Aí você vê aqui, né? Tem esse vídeo, vou mostrar aqui pra vocês. Tá nas redes sociais. Saca isso daqui. Que vídeo sensacional. 30 segundos. Essa aí foi a transposição de Lula. E Lulão fez. A de Bolsonaro como é diferente, olha. Eita, poxa. E aqui tá o de Lula. Ai de Lula aí, ó. 9 dedos, filho da fé. Cara, é assim, meu Deus do céu, cara. É tão óbvio as coisas. É tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio. E ainda nesse tema aí, já começando a puxar aqui pro Tarcísio, a gente vai falar algumas coisas dele.
Olha isso daqui. Tarcísio teve com o Eduardo Bolsonaro, né, na entrevista lá pro programa do Eduardo, que acho que é uma vez por semana, as entrevistas. Mas enfim, olha o que o Tarcísio disse. Ora, essa era uma bandeira da esquerda? Saneamento básico? Nunca fizeram nada. Quem é que foi fazer o saneamento? Quem é que aprovou o marco do saneamento, que trouxe meta de universalização, possibilidade de estabelecimento de blocos de referência para leilão, que possibilitou realmente a estruturação desses leilões? Olha o leilão da SEDAI, 40 bi de investimento no Rio de Janeiro. Além de a gente atender milhões de pessoas no estado do Rio, gerar milhões de empregos, a gente vai ter lá a despoluição da Baía de Guanabara, a despoluição do complexo de lagoas da Barra da Tijuca e a recuperação da Bacia do Guandu. 40 bilhões de investimentos e as contratações já começaram a ser feitas. Então, olha o que isso representa para o estado do Rio de Janeiro. E em escala maior, nós vamos ter isso no Brasil inteiro. Recentemente, houve o leilão de saneamento no Amapá. Então, bilhões de reais vão ser investidos em saneamento básico no Amapá, em Alagoas, no Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta, ministro. O senhor está falando das capitais, dos estados, Rio de Janeiro, e isso daí é dito como o filé do saneamento. É onde a iniciativa privada entra, cobra pelo serviço e é muito lucrativo. Agora, tem outras áreas que as cidades são menores ou tem uma estrutura pior e talvez não sejam tão atrativas para a iniciativa privada. Essas cidades vão ter algum benefício desse novo marco do saneamento? Com certeza. A explicação dele é um pouco longa, mas eu falo rapidinho. Ele fala o seguinte: o exemplo que a gente fez, né? Tem lá a Dutra, São Paulo, Rio. Você quer ficar com a Dutra, você também vai ter que consertar, né? Deixar um tapete a Rio Santos, que não é tão lucrativa. E você vai fazendo. O governo vai apresentando soluções. O Tarcísio esqueceu de falar que não é que a esquerda não entregou o saneamento. A esquerda, inclusive, judicializou. Foi contrário ao marco do saneamento, né? Depois de perder, ainda foi no Supremo. Essa é a esquerda. Essa é a esquerda. É tão fácil escolher, meu Deus, assim, é tão claro o lado político, não só o presidente, né? O candidato aí a governo, Câmara Estadual, Câmara Federal e Senado, assim, cara, quem é que tá alinhado a Bolsonaro? Esse aqui, eu vou votar nesse. Bom, fácil demais, fácil demais. E aí que entramos no nosso tema aqui de novo, né? Vamos nos jogar em algumas polêmicas mais uma vez, né? Mas eu acho que realmente, gente, é importante. Não é só pela treta, não. Tem um assunto que eu realmente acho bem sério. Olha só isso daqui. Ministros de Bolsonaro fazem eventos pagos antes de doação à campanha. Fora do período de arrecadação para campanhas, Marcos Pontes e Tarcísio prestigiam eventos com cobrança de entrada. O do Tarcísio, o pessoal da matéria fala o seguinte, esse foi bem explicado. O valor cobrado é basicamente o preço que o local cobrar para comer. Então, assim, não, é só assim, ó, paga só para ter certeza que a gente não vai pagar para tu encher o bucho. Só isso. O do Marcos Pontes é um evento mais caro, tipo 500 o ingresso. E às vezes fica a pergunta, né? É ano eleitoral. Os candidatos do governo, principalmente nossos ministros, são pessoas que têm até um potencial para puxar votos, servir de trampolim para uma pessoa ou outra, né? Nesse momento, que inclusive abrir portas, fazer networking, né? Você conseguir nadar do WhatsApp alguém, porque sabe você virar brother de alguém que você queria se aproximar. Então é um período que se aproxima muita gente. Muita gente se aproxima principalmente dos candidatos do presidente, com interesse. Com certeza lá o Marco não tá ganhando nada com isso. Foi na maior boa vontade, assim também como o Tarcísio. Então aí, né, fazendo um aceno outro, pensando, né, se vão ser candidatos, uma possível pré-campanha, só para, às vezes, quem sabe sentir como é que tá o clima. Mas a galera tá aí. Então, esse ano 2022 vai aparecer muita gente, né, interessada nas mais diversas coisas, né? Usar de trampolim, conseguir votos, conseguir poder político, fazer network, boletar, né, os mestres do boleto. Do boleto, todo mundo quer lá, boletada para tudo que é lado, né? Enfim, muita coisa acontecendo. E você vê, né? Olha a importância de você ter uma boa agenda, né? Não só para, quem sabe, evitar ter esse tipo de problema. Vai que isso daí no futuro seja um problema para algum deles. O cara foi num evento que o cara nem sabe, mas tem alguém na malvadeza, finge assim, não, dá um dinheiro aqui que vai ser para campanha do cara. Pô, mas não pode recolher não dá para campanha. Tu tá me sabotando? Mas até tá, a gente não sabe. Não que isso tenha acontecido, né? Mas só digo assim, é um ano que muita gente vai aparecer, né? Vários salvadores do Brasil, né? Todo mundo, vários patriotas vão aparecer. E aí eu quero entrar com vocês aqui no tema de São Paulo. Por que eu bato tanto na tecla de São Paulo? Eu peguei aqui assim, eu escrevi 5 frases assim que são tão óbvias
que não precisa nem entrar em questões mais complexas. E eu acho que vocês vão concordar comigo. Por que eu falo de São Paulo? Primeiro, é o maior colégio eleitoral do país, onde tem a maior quantidade de gente que vota. E a segunda se conecta à primeira. Quem vota em Tarcísio não vota em Lula. Vocês conseguem imaginar alguém em São Paulo falando, não, eu vou votar em Tarcísio e vou votar em Lula? Porque não faz sentido. Eu sou do contra. Sou do contra. Vou votar em Tarcísio e no Lula. E para deputado eu vou votar no MBL, né? Para fazer logo a salada de fruta. Você acha que isso acontece? Pode até acontecer, mas é quase zero. É quase zero. Quanto mais forte for a candidatura do Tarcísio, mais forte é a candidatura de Bolsonaro. Pensa o seguinte, aquele cara que tá rejeitando o governo, tá olhando, cheio de frufru para votar em Bolsonaro. Ih, Bolsonaro não quis, bababá, porque eu assisto podcast, no podcast falando que Bolsonaro não quis comprar, porque eu assisti o William Bonner reclamando, eu não vou votar no Lula, mas também não vou votar em Bolsonaro. Sou um neném, é um neném mesmo, é uma criança, chorona. Mas o Tarcísio vai bem. Ele vai anular o voto para presidente? Vai deixar o Lula voltar? Imagina, vamos supor um cenário, onde o Tarcísio fique tão forte e que no segundo turno leve com 75% dos votos. Imagina 75% do estado de São Paulo votando, né? Transferindo esses votos para Bolsonaro. Você imaginou nisso? Cara, é assustador. Isso não acontece no Sudeste. Em geral, o Sudeste, né? 55-45, 60-40. É pau a pau. As diferenças maiores, em geral, é no Nordeste, que aí o PT leva em quantidade boa. Pô, teve estado, não lembro se foi em 2018 ou foi na época da Dilma, mas tipo assim, que foi 80-20 pro PT. O Maranhão, acho que foi no 2014 pra Dilma. No segundo foi 80-20. 80-20. Já imaginou 80-20 em São Paulo? O maior colégio eleitoral, meu amigo, o Lula podia vencer, acho que todo o Nordeste. É 80-20 em São Paulo. Vocês entendem a importância, assim, a nível de voto para Bolsonaro, que é o estado de São Paulo, é o maior colégio eleitoral do país. O estado de Minas Gerais é o segundo. Voto. Quanto mais parruda é a candidatura do governador, candidato de Bolsonaro, no estado de São Paulo, melhor é para o presidente Bolsonaro. Por isso eu me preocupo tanto com o estado de São Paulo. Terceiro, quem vota em Tarcísio não vota em deputados de esquerda. É a mesma linha, é tão óbvio. Você vai votar no PSOL e vai votar no Tarcísio? Não vai. Nada aí, o cara que vote, sei lá, um maluco que a gente não sabe o nome, mas pelo menos é da esquerda. Assim, quanto menos gente da esquerda tiver lá, melhor. Pra não deixar o Disseu, por exemplo, ter os 206 que ele quer. Pra travar o país por 4 anos. São Paulo é o maior PIB do país. E já conecta com o outro, é o centro financeiro do Brasil. Tá lá, B3 e tudo mais. O grande empresariado, a Faria Lima. Gente aí que conversa com o mundo, com o exterior. Tá aí, tá lá. Olha as confusões que o Dória fez. O Dória criou aquele Investe São Paulo, aquele escritório lá naquele país. Olha como o Dória... A gente tem 27 governadores no Brasil. O Dória foi o que mais causou problema durante toda a pandemia. Por quê? Porque é o Dória? Não, porque é o do estado de São Paulo. É o maior estado do país. Quando você emplaca, inclusive, uma política pública no estado de São Paulo, para você propagar para o país, é muito mais fácil. Muito mais fácil, porque começa a haver uma pressão. Você tendo um governador alinhado, as coisas avançando, você consegue começar a jogar para outros locais do Brasil. Óbvio, quando tiver esquerda, que a esquerda vai acabar vencendo, eles vão fazer de tudo contrário. Não tô nem aí pra nada, tipo consórcio Nordeste. Mas um governo assim mais meia boca, quem sabe, sei lá, vamos pensar no seguinte: o Zema se reelege, o Ratinho Júnior se reelege. Não são os caras, conservador, direita. Mas, pô, São Paulo indo bem, políticas públicas, investimento, dinheiro entrando, empresariado feliz, o agro dando risada. Você acha que outros estados não vão querer, pô, o que é que tá acontecendo aí pra dar dando certo? Eu quero copiar. Pequenas coisas. A gente pode se aprofundar muito na discussão do estado de São Paulo. Como é um estado-chave para Bolsonaro. E aí eu tenho que voltar no assunto de ontem, né? Me desculpa um pouquinho. Não quero entrar pela treta. Realmente me preocupo com algumas coisas. Vejam só. Evento de apoio a Tarcísio, em Santos, lota churrascaria e falta lugar para Eduardo Bolsonaro. A gente comentou isso ontem. Não teve espaço para o filho do presidente da República. Quem estava lidando com a agenda, né? É complicado. O Ricardo Salles não foi nem avisado desse evento. Eu gosto do Salles. Tá com o Bolsonaro já tem muito tempo. Né? Acho que teria, como eu posso falar, né? Mais direito
de ser convidado do que os apoiadores de última hora, né? De quem começou, de quem acabou de chegar. É só o que eu penso. A gente comentou sobre isso ontem. A importância disso. Olha o estado de São Paulo. E aí, vejam só, porque eu vou ter que comentar. Após comentar no vídeo de ontem sobre o senhor Felipe Sabará, esse aqui da foto, o que apagou esse post, que apagou, tem vergonha do que postou, tem vergonha, não assume, podia deixar lá, inclusive com as respostas do Instagram, do Instagram isso, amigão do Poit, do Copolinha, tava junto com o Faquinha, a gente comentou sobre isso. E vejam só, né? Após o vídeo, Felipe Sabará vem a público. E aqui eu quero mostrar para vocês os apoiadores de última hora. Me contaram, já você não tem noção como é que foi minhas últimas horas. E o negócio esquentou. Que o Sabará, inclusive, é uma das pessoas que tá chefiando a campanha do Tarcísio. Tá ajudando a chefiar e não teve espaço pro Eduardo Bolsonaro, pro filho do presidente. Não teve convite pro Salles. Todo mundo só exemplo do Salles, mas tem vários outros deputados. A maior base dos apoiadores do governo, se você for para apoiar, né, os nomes que a gente mais conhece, são do estado de São Paulo. É o principal polo da direita brasileira, amigo. Rapaz, não teve. Aí o Sabará veio a público comentar o seguinte, né? Para o vídeo de ontem. Defende o governo Bolsonaro, que obviamente não é perfeito, e vez ou outra merece críticas. Mas é o melhor governo já eleito no Brasil, né? Será que ele realmente defende? Sofri várias consequências por causa disso, porque ele defende Bolsonaro. Até a expulsão do Partido Nojo no meio de minha campanha para prefeito de São Paulo. E que continuarei apoiando de graça. De graça? Sim. 2024 tem eleição, né? O Sabará foi candidato a prefeito. Pô, seria muito bom, né? Receber o apoio, por exemplo, do governador do estado. Muito bom. Sabe, emplacar uns amigos aí na máquina. É de graça, não custa nada, né? Pô, me chamou, nem queria, vou aceitar. Todo mundo apoia de graça, né? Todo mundo apoia de graça, tá bom. Só que a coisa que me chamou a atenção, porque eu acompanho as coisas do dia a dia, eu tenho memória boa. Por mais que eu coma queijo, viu? Mas eu tenho memória boa. Até comi uma pizza de queijo hoje. Ele tenta falar o seguinte, ó. Pô, fui expulso do partido, inclusive porque eu tava apoiando o Bolsonaro. Você vê, né? No momento que recebe uma criticazinha, tenta se esconder atrás de Bolsonaro. Se esconder atrás de Bolsonaro, Sabará. Vou mostrar aqui, vamos relembrar, Sabará, juntos. Ou então contar para as pessoas que não sabem da sua expulsão do Novo. A Veja aqui conta na época, ó. Felipe Sabará escolhe Maluf como melhor prefeito e causa revolta em Amoedo. O fundador do Novo, João Amoedo, criticou a posicionamento, né, do Sabará em relação ao Paulo Maluf. A sala do Sabará ocorreu durante a entrevista ao programa Pânico. Nesta quarta, Sabará publicou uma retratação, pediu desculpa para Amoedo, né? Questionado por Vejinha sobre quem seria então o melhor prefeito, que ele falou que era o Maluf. Sabará, que foi lançado na política por João Dória, João Dória, e integrou o secretariado de Bruno Covas, respondeu o seguinte, que serei eu, com muitas realizações, mas com total respeito ao dinheiro público. Pô, Sabará, você foge da pergunta, cara, fácil dessa. Você é um homem de geleia, cara. Dá a resposta, quem foi o melhor? Porque o Novo brigou com você, vai ser eu. Quem é o melhor, irmão? Tem que escolher algum, pô. Ficar em cima do muro, né? Nem direita, esquerda tem os liberais, pra frentex. Tá lá, ó. O Amoedo postou o vídeo lá, ó. Peço desculpas, me expressado mal. Não pode escolher, né? Ficar em cima, porque pega mal com o Novo. Assim, eu acho que político, por mais que as coisas sejam ruins, tem hora que a gente tem que pensar, cara, olha só, o Brasil é tão maluco que se você realmente acha que é o Maluf, mantém ele e fala assim, cara, fazer o quê? É tão ruim os quadros que tem que acaba escolhendo o Maluf. Eu, sei lá, não conheço qual são o histórico dos prefeitos. Vou falar, pô, no meu tempo de vida dos que eu vi, eu acho esse, por causa disso, porque os outros foram péssimos. Esse também é ruim. Mas não, foi lá pedir desculpinha. Pô, vou até mostrar o vídeo aqui, pô. Vamos lembrar aqui. Respondeu ao Amoedo, né? Baixando a cabeça e, pô, Sabará. Homem de geleia, viu? Isso pra mim parece homem de geleia. Olá pessoal, eu sou Felipe Sabará, pré-candidato a prefeito aqui em São Paulo pelo Partido Novo. E ontem eu estive no programa Pânico na Jovem Pan, quando eu fui perguntado quem teria sido o melhor prefeito aqui na cidade de São Paulo. Uma pergunta capciosa e bastante difícil de responder. E por causa das realizações de infraestrutura, acabei mencionando o Paulo Maluf. Agora, Paulo Maluf fez, mas roubou muito, a gente sabe. E isso é intolerável, né? E por isso que eu visto a camisa do Novo, que é um partido que defende realizações, porém com total respeito ao dinheiro público. Então, peço desculpa se for mal interpretado, Paulo Maluf não foi o melhor prefeito aqui na capital e é por isso que a gente está indo para essa corrida, para fazer realizações respeitando o dinheiro do cidadão. Vamos para frente. Quem foi, cara, o melhor? Sabe? Bolsonaro é Bolsonaro, cara, sabe? Porque o que ele fala, ele mantém.
Pode ser a maior besteira, mas ele fala com o coração. Ele erra, mas ele tem as limitações dele. Até o Lula falava maluquice lá. Quem é o melhor, pô? Quem é o melhor? Eu tô com o novo. Setembro de 2020, pô. Tu ainda não sabia qual era o novo. Tu não sabia da qual era o novo em setembro de 2020. Aí você vê isso daqui, né? Não, porque eu saí porque eu defendi o Bolsonaro. Eu trouxe o post novo, né? Pô. Saí do partido pra defender o Bolsonaro. Também, vou ser justo com você. Nas matérias pontua que você defender o Bolsonaro foi um a mais. Mas será que foi por isso? Não se esconda atrás de Bolsonaro, não, pô. Não use Bolsonaro de escudo. O presidente já tá sofrendo todos os lados. Não use Bolsonaro de escudo, irmão. Candidatura de Felipe Sabará é suspensa pelo Novo em São Paulo, depois de polêmicas com patrimônio e com elogios à administração de Maluf. Você vê que a matéria nem fala de Bolsonaro, mas você realmente, eles pontuaram que era um problema. Você também defendeu o Bolsonaro. Mas teve o patrimônio, teve o Maluf. Você vê aqui, ó, chamado de Mini Dória. É o Mini Dória. Sabará foi de promessa do Novo em São Paulo a expulso do partido. Ex-secretário do Tucano, que teve enterrada a candidatura à prefeitura, se aproximou do discurso bolsonarista. Eu falei, ó, se aproximou, isso é justo. O processo de expulsão teve início, olha só, com a denúncia do Daniel José, que acusava em 3 aspectos. Defender políticos que não representam os valores do Novo, como Maluf e Bolsonaro. Sim, Bolsonaro, mas ó, teve início. Ocultar patrimônio da Justiça Eleitoral para corrigir sua declaração de 15 mil para 5 milhões. Você declarou 15 e depois corrigiu para 5 milhões. Você é primo do Moro, cara? O Sabará é primo do Moro. É primo do Moro. Aprendeu a matemática. Só não me diz que tu não ficou rico. Mas tudo bem, né? Tu nasceu rico, é diferente. E mentir sobre sua formação acadêmica. Pô, não foi por causa de bolsa. Fala completo, pô. Faz um tweet, não se esconde atrás do presidente. Fala assim, ó, eu fui expulso porque além de falar de Bolsonaro, né, eu falei do Maluf, teve a questão do patrimônio, teve a formação acadêmica. Ainda assim, eu acho que o Novo fez questão. Porque o João Amoedo não gosta de mim. Como você falou, tem um ala da esquerda no Novo, MBL, etc. Mas não foi só por causa disso. Você ainda deu uma entrevista pro G1 falando o seguinte, ó, Partido Novo expulsa Felipe Sabará, candidato à Prefeitura de São Paulo. Eu já esperava a expulsão porque desde o começo dessa perseguição comigo, eles ficavam criando várias coisas. Primeiro foi o negócio do Maluf, depois vem falar do currículo. Você não falou de Bolsonaro assim. Na ordem, né, o Bolsonaro foi lá na frente. Tá entendendo, galera? Isso que me incomoda. Para por aí? Não. Ó... Pai é ligeiro. Pai tá on, Sabará. Você vê, né? Olha só, o cara, olha a biografia do cara. Patriota. O cara é patriota. Brasil. Bolsomito. Empreendedor, transformador, ex-secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo. Só que tem um mecanismo que eu conheço chamado Wayback Machine. Você captura as páginas no passado para saber como a pessoa era. No passado ele não era patriota. Lá em 2020, se eu peguei aqui esse print, por exemplo, ó. O melhor programa social é emprego. Candidato a prefeito de São Paulo, empreendedor, ex-Fundo Social São Paulo, ex-secretário de Desenvolvimento Social de São Paulo. Vai chegando perto das eleições, vai todo mundo virando patriota, é bandeirinha no peito. Ó, faz o pei, bota o dedinho assim, ó. Bota o dedinho junto, fala, vai, grita Bolsonaro aí. Não se esconde, cara, atrás de Bolsonaro. É feio, pô, é feio. Eu não sou besta. Sou eleitor de Bolsonaro, cara. Eu presto atenção. Aí, voltando aqui nessa foto, né? Olha isso daqui. Voltando. Porque pra você ver como eu fico... Como eu tento não pegar no pé. Amigo do Poit. Grava o nome do Poit. Amigo do Faca, né? Amigo do Faca. E amigo do Caio Coppola. Olha a importância do Estado de São Paulo. A gente falou do avanço das políticas públicas. Eu acho que ninguém vai discordar da gente. Tem uma pauta que eu acho que todos vocês são contrários, que, por exemplo, é a Agenda 2030. A instalação da Agenda 2030. Sabe quem fez isso daí? O responsável pela lei na cidade de São Paulo, o vereador que o Caio Coppola fez campanha, que era do Partido Socialista Brasileiro, que Caio Coppola foi assessor, o Caio Miranda. Tá entendendo? Essa turma. Do mesmo jeito que o Caio Coppola, na hora que chega assim a pressão, você nunca viu, o Coppola desaparece. Bomba de fumaça. Você não sabe onde é que tá o Caio Coppola. Então agora fazendo um editorial na Jovem Pan. Na hora que o pau come mesmo, que precisa, vamos aqui falar do governo, desaparece, né? Desaparece. E Sabará sabia que você devia, às vezes, pensar nas coisas que você fala. Olha só, gente, vamos ver juntos.
A Folha de São Paulo fala que o Sabará, né, é um mini Dória. Aí eu fui pesquisar o que o Sabará tem falado do LEAD. O grupo LEAD, o grupo do João Dória, aquele que faz umas coisas que eu acho meio estranhas. Like por LEAD Futuro. Jovens líderes empresariais transformam o futuro. Hoje o LEAD Futuro. Conhecer um pouco mais sobre a Arca, né? Não tem nenhuma opinião contrária. Beleza, pode ter mudado de ideia. O último post foi em 2015. Beleza. Aí eu fui pesquisar o que o Sabará fala do Dória, né? Terminando dia 16 de dezembro, o dia dele, João Dória. Amigo é coisa pra se guardar. Pro lado esquerdo do peito. Lançamos hoje com o prefeito João Dória, programa Lavanderia Social, essa instalação, blá blá blá. As coisinhas aí, né? Não fala muita coisa também. Aí eu fui procurar o que ele tem a falar sobre o pai lá, do chefe do João Dória. Pô, porque ele tava lá na administração, né? Viu o Dória tocando terror, que chamava de amigo. Pô, lá a pandemia tá melhorando, sabe? Aí em 2021 agora que fez um post, mas assim, ó, fez uma enquete, né? Só pra saber o que a galera acha. Nada demais, ó. Nada demais. Acabou aqui. Aí depois eu fui ver o que é que o cara fala do Poit. Olha lá, ó, meu brother, Poit. Olha isso daqui, ó. Estou em São Caetano do Sul, com Partido Novo, paletrando junto com o Wilson Poit, pai do Poit. O cara que, inclusive, o Dória mexeu na Sebrae para tirar o cara do Sebrae e botar o Wilson Poit, funcionário do Dória. Tá lá, ó. Estou aqui também, o grande Wilson Poit. Não sei se ele é um cara bom ou ruim, só sei que ele é amigo do Dória, né? Também o Poit. Tá lá. Aí eu fui pesquisar, por exemplo, sobre o MBL, né? Primeira postagem, quer dizer, eu só vejo com você começando a dar uma apertadinha no MBL, que você acusa ele de trabalhar contra você. Agora aqui, ó, 2021, sabe, 8 de setembro de 2021, sabe, tá reclamando. E aqui, ó, 2020, só teve essa postagem aqui, que é respondendo alguém no MBL. Acabou. O MBL é um grande problema na sua vida, você também diz, né? Aí eu fui ver o que ele falou da CPMI das fake news. Nada. Foi um assunto assim que, cara, pegou a direita com vontade. Aí eu fui ver o que ele falou dos inquéritos. Ué, só tem um post, 5 de setembro. Opinião de pessoas não basta falando de inquérito e tem gente ainda achando tudo isso normal. Pelo menos acordou, né? Antes tarde do que nunca. Então assim, cara, tu pode ser alguém de direita? Pode. Agora, tu não é o bolsonarista, né, de primeira rodada. Não é. Vamos concordar, né? Esse vídeo eu bati acho que 1h10, ainda tem mais coisa pra falar. Confusão. Aí, no dia de ontem, depois do vídeo, eu vi isso depois aqui, né? Demitidos do Novo, que a direita abraçou e deu popularidade. Paulo Matias, ex-subprefeito de Dória, sempre falou mal da direita, foi para Jovem Pan, substituiu Edgar após reprovar na prova do Novo. Felipe Sabará, crítico da direita, expulso do Novo após problemas com o currículo. E não vamos nem falar o que o Sabará fala do Moro e tudo mais. Aí uma lá chamada Angel comenta o seguinte: Felipe Sabará tem a confiança do Tarcísio, portanto eu fico com o Tarcísio. Aí o pessoal pergunta assim, peraí, desculpa Angel, gostaria de corrigir o post. Poderia me mandar um link do Tarcísio dizendo que o Sabará é de confiança dele? Pode realmente ser que seja. Procurei, não achei, não quero ser injusto. Aí ela diz que nem tudo é dito em rede, meu caro. Então deve ter algumas informações aí de bastidor. E a Lucinha fala, ué, acabou de dizer que tem a confiança do outro. Como sabe se não foi publicado em lugar nenhum? É funcionário de algum deles? É um furo jornalístico? Pô, foi curiosa. Fui lá dar uma olhada, um bisu aqui nos comentários. Deixa eu ver se eu botei aqui. Aqui tá fora de ordem. Eu vi uma postagem aqui nas redes sociais que é o seguinte, ó, revelações. Felipe Sabará é o homem do Fábio Faria na campanha do Tarcísio. E por que eu acho que esse rapaz postou isso daqui? Não que seja o homem do Fábio Faria. Porque essa senhora, a Angel, ela é conhecida por sua proximidade com o Fábio Faria nas redes. É conhecida. E você vê que, além do Sabará, né, quem tá na foto, o Faquinha. Você percebe também que a Angel, né, ela é amiga do Faquinha. Ó. Amigo, sim, com muito orgulho. Estavam juntos lá na posse do Mendonça, né? E ele diz, ó, pô, na minha vida muitas lições a serem repreendidas. Nossa relação é repleta de situações assim. Amiga do Faquinha. Interessante, né? E aí eu quero também falar do Faquinha. Vamos falar um pouco mais do Faquinha. Você vê, né? Em agosto do ano passado, o candidato do Faca era o Alckmin. Ainda responde no Twitter. Oi, estou apenas fazendo o que Bolsonaro fez. Conversar para delimitar com quem brigamos e com quem dialogamos. Eles podem dialogar com todo mundo. Se Bolsonaro dialoga, aí é frouxonaro, traiu as pautas. A gente já comentou sobre isso. Mas vamos só pela data. Ó. Agosto do ano passado, ele era Alckmin. Aí o tempo passou um pouco, aí ele virou Abraham Weintraub, né?
No PTB isso não ia acontecer. Aí o cara falou, acho que Jair Bolsonaro deveria ter pensado no teu partido, mas Abraham e Arthur já foram convidados? Já. Eles iriam para São Paulo, enquanto Tarcísio viria para Goiás e Rio de Janeiro. Então outubro já era o Weintraub. E agora já é o Tarcísio. Fiz até um gráfico aqui, um gráfico. A digievolução da crítica construtiva, né? Com, assim, a transformação da faca que virou o garfo. É o garfo conservador. Aí era a faca da crítica construtiva. Aí você vê aqui, ó, o patriotismo versus superconservadorismo, né? O crítico do bem, as críticas construtivas, elas têm a tendência de cair conforme a mudança nos candidatos, né? Inclusive o nível de patriotismo, sabe? Assim, o patriotismo do garfo, ele aumenta. Agora ele tá super patriota, igual o Sabará. E as críticas dele tá lá embaixo. Ele não critica mais. Ele criticava... É que o ápice da crítica construtiva, com a falta de patriotismo, foi aqui. Ó, se deu com... Na era Alckmin, vamos falar assim. Aí ele melhorou muito. Ó, você vê no bairro, ele tava bem patriota. Tava começando a ficar patriota. Tava começando. E deu um pouquinho de redução. Leva na brincadeira, pô. Que não dá, pô. Não dá. Aí você vê. Tá aí também, né? Tá em todas. O Salles, o Eduardo Bolsonaro. Não tem lugar pro filho do presidente no churrasco. Mas o Faquinha tá em todas. E eu quero lembrar, né? Ele fez um post, ano passado ainda, falando, ó, eu sou 100% Douglas Garcia, o deputado que largou o PTB. O deputado super conservador, do movimento conservador, largou o PTB. Que tem grande musculatura no legislativo por ser líder do PTB na leste. Tem orgulho de ser um dos que articulou para a filiação do Douglas Garcia no PTB. Douglas Garcia, que vocês não sei sabem, foi o deputado que, inclusive, brigou com Eduardo Bolsonaro. Faquinha. Aí você vê aqui, né? O Faquinha, eu fiz esse post para vocês entenderem uma coisa. Ele é da turma que quer ensinar para Bolsonaro a fazer política. O Faquinha, setembro do ano passado, tava aqui, ó. Certamente minha prezada vice-presidente Graciela, né? Graciela Nienov. Estamos juntos, unidos em propósito, valores, objetivos. Seguiremos adiante, cumprindo a missão para a qual o presidente Roberto Jefferson nos designou, que é a construção do maior partido conservador da América Latina. Aí nada fala, pô, Bob, urgente, somos o rugido da vida, somos a talher da liberdade. Isso aqui não é 2020. Aí já tava lá, os tempos são diferentes, penso que não temos motivos para duvidar. A experiência pessoal que eu tive com Bob foi sem mácula, ao passo que só experimentei desgosto com Bivar, Bebiano e outros traíras do PSL. Tá vendo, né? Ele sabe identificar os verdadeiros traíras. A Graciela aí tá num grande problema, né? Tem só algumas matérias aqui. A Graciela, é assim, ele que sabe identificar os traíras e tudo mais, pronto. Tá o caos aí no PTB nos últimos dias. Caos. Áudios vazados, isso daqui, acusações, decisão subjúdice. Aí esse cara, que quer ensinar pra Bolsonaro o partido que Bolsonaro tem que escolher. Aí ele cola no Tarcísio, PTB. Pô, o Tarcísio tem o que ele quiser aqui dentro, né? Quem sabe ele não quer emplacar um vice-governador. Quem sabe ele não quer... O Tarcísio vai, assim, aquela que a gente já falou, é voto, né? Se você vota no governador, pô, vários deputados, né? Pô, quem vai bancar a campanha dos deputados? Você faz uma campanha robusta pro governo, né? E bota um monte de gente, né? Os patinhos seguindo a mamãe ganso. Só tem besta, pô. Você ainda vê isso daqui, ó. Roberto Jefferson para de atacar Alexandre de Moraes e mira eleição. Agora acabou, porque vai ser candidato a senador pelo Rio de Janeiro. Né? Capitalizou os votos e jogou o grande conservador Roberto Jefferson. Agora ele calma, agora ele vai ser candidato. No final das contas, eu vejo toda essa situação, sabe? E é só confusão, todo mundo sabe fazer tudo, blá blá blá, e não tem espaço pro filho do presidente num churrasco, não tem espaço pro filho do presidente da República. Mas pra galera, né? Nossa, aí tem espaço pra todo mundo. É coordenador de campanha, é empresário, vai financiar uma galera nesse ano, não vai faca. Pelo bem da direita. Vai financiar todo mundo pelo bem da direita. Pelo bem da direita. Tipo o Valfrido Vardi, né? Que financiou o Kataguiri. Seria a faca? Seria. Faca, você seria o Valfrido Vardi da direita brasileira? Pergunta, não é boa, né? Na época faca. Agora você é o garfo. O garfo é o cara brother. E aí, pra fechar esse tema sobre eleições, você vê, né? Porque eu digo, vai ter tanta confusão. Eu vi essa matéria aqui sobre o Valdemar. Até por faca não dá chilique, eu não critico o Valdemar. Valdemar faz alerta a Bolsonaro sobre o filho Carlos. Vocês que acompanham as redes sociais do Carlos, me respondam sobre isso daqui. Em uma conversa recente, Valdemar pediu ao presidente da República que interceda para que o filho 02 tenha uma postura menos beligerante, sobretudo em relação aos integrantes do judiciário.
Segundo aliados, Valdemar quer evitar que possíveis ataques de Carlos a ministro das Cortes Superiores respinguem não só no vereador, como na própria campanha de Bolsonaro. Entre lideranças do Centrão, há quem tema, se continuar atacando o ministro do Supremo, Carlos acabe sendo preso. O Valdemar deve estar lendo o Diogo Mainardi. Deve ter ligado pro Moro, só pode, pra falar isso daqui. Porque essa maluquice aqui de ser preso é o que o Mainardi fica falando todo dia. Na boa, eu acompanho o que o Carlos posta no Twitter, eu não acompanho as outras redes. Tem hora que o pessoal fala assim, rapaz, decifra o que o Carlos tá falando, porque o Carlos não tá falando de ninguém. Ele fala assim, sei lá, como é que o Carlos usa adjetivos assim maluco, uns substantivos malucos, sei lá, os mamadores estão aquilo outro. Eu não falo essa palavra, né? Eu chamo o pessoal às vezes de mamateiro, sabe? Os mesmos de sempre estão se unindo e tal e tal. Eu não vejo uma postagem do Carlos em relação ao judiciário, nada. Eu não vejo o Carlos falando de coisas ligadas à pandemia, né? De imunização. Não vejo. É só postar aqui, mostrando norma para do tempo, ó. Eu pulo um pouquinho aqui, quem sabe pro Dória. E assim, bem geral, às vezes um RT ou outro, posta uma matéria, só posta a matéria sem título. A quem interessa ficar falando que o Carlos ataca ministros do Supremo? Afastar o Carlos da campanha? Não no meu turno. Carlos, afastar o Carlos de Bolsonaro. Toda vez que aparece alguém querendo afastar Bolsonaro de seus filhos, cara, não dá certo. Não dá certo. Aí a pergunta que eu fico assim, pô, essa matéria aqui, isso aqui é verdade? Se for verdade, quem foi que vazou pra imprensa que isso aqui aconteceu? Se não for, qual é o interesse, sabe? Será que é só a matéria pra gerar confusão? Mas fica aí a reflexão, pô. Eu acho que 2018 foi difícil. 2018 vai ser mais difícil ainda. Mais difícil. Se a gente não conseguir reunir quem já estava junto em 2018 para batalhar agora em 2022, você vir só com a galera, os novatos, né? Os novos patriotas, vai ser difícil, pô. Eu espero que o Carlos esteja junto com o presidente. Resgatar a galera que participou muito. Pô, o agro brasileiro em 2018 veio com tudo, né? Fica de algumas reflexões na direita. Fica uma reflexão. Só pensa o seguinte, ó. Eu tô na Austrália. Eu não vou voltar pro Brasil esse ano, tenho vários motivos. Não vou voltar do ano que vem. Quem me conhece sabe, porque assim, é 0% de chance. Não sou candidato. Não tem nem cargo que eu possa ter daqui da Austrália. Então assim, pensa o seguinte, né? Eu tô mostrando isso daqui. Curto o JB. Esse aqui é o vídeo número 844. Tô preocupado assim quando eu vejo o filho do presidente não tem um espaço na churrascaria. Pensa aí, né? Se minha questão só quero gerar treta. Se eu só quero gerar treta. Por tudo que eu já falei no passado e tudo mais. Fica aí só de aviso. Fico por aqui de noite, tô na hora do strike, lá na Gazeta do Povo. Fui, meus amigos.